Mas eu também venho aqui, presidente, para abordar um tema que me chamou a atenção. Nós, aqui no Senado, temos tratado questões relacionadas à infraestrutura. E uma das medidas que aqui discutiu-se foi uma decisão da ANAC relacionada à não cobrança ou a cobrança de bagagens nas viagens aéreas, e o passageiro seria beneficiado. Poderia despachar, até sugeria-se que o passageiro levasse uma mala de mão de até 10 quilos e assim ele pudesse ter o benefício de ser desonerado. Então, não despachar bagagem seria um benefício em relação ao custo final do bilhete aéreo. O que aconteceu? Muitos acreditaram nessa promessa de uma vantagem para os passageiros. E, ao contrário do que anunciava a agência reguladora, que deve fazer a intermediação entre o passageiro usuário e o concessionário do serviço, que é a companhia aérea, aparentemente a ANAC parece mais preocupada com o concessionário, que tem mais poder, do que com a maioria, que são os passageiros que usam as companhias aéreas. Então, nós estamos imprensados entre a cruz e a caldeirinha. Nós nem temos uma passagem mais barata, pelo contrário, os preços das passagens subiram, e aí chega na hora do embarque, as atendentes de terra dizem o seguinte: senhores passageiros, gratuitamente sua bagagem de mão, porque o avião está lotado, vai ter que despachar, então voluntariamente os senhores podem nos entregar essas passagens, que é essa bagagem de mão, que vai, se estiver fora do padrão, já vai ser automaticamente despachada, então os passageiros que voluntariamente quiserem entreguem as passagens. Muitos, eu diria, com muita boa vontade, fazem isso. Mas algumas pessoas usam a bagagem de mão, exatamente, senador Medeiros, já lhe concedo a parte, para facilitar o desembarque rápido, porque tem compromisso. Então, usam a mala de mão para essa facilidade. Então, a alegação é de que os contêineres de bagagem já estão lotados e que vai ter um prejuízo. A gente faz tudo isso, mas não recebe. A mesma ANAC que faz isso, senador, agora preciso reforçar, a mesma ANAC que faz isso, outro dia, a experiência amarga, vinda de uma viagem internacional, a ANAC determina como deve ser, e eu argumentei, esta bagagem não tem nenhum material cortante, nenhum material que esteja fora do padrão internacional, porque já havia eu passado por 2 aeroportos internacionais, muito rigorosos, Taipei, em Taiwan, e em Dubai, nos Emirados Árabes. Pois mesmo que eu tenha alertado, não interessa, disse a servidora terceirizada, não interessa, a senhora tem que abrir. Só que havia uma fila de passageiros e a servidora que estava ali, em vez de facilitar, as pessoas chegando não podiam cruzar, porque estava eu com a bagagem em cima da esteira, quando sai do container, do scanner. E eu disse, não tem nada que contraria as regras internacionais que venham de 2 voos internacionais. Não satisfeita, ela abriu a mala ali, a senhora pode abrir o que quiser, e ela imaginou que eu estivesse tentando justificar por ter mandato. Eu disse, não, senhora, eu quero que a lei seja para todos, eu estou só ali ponderando, que aí não tem nem líquido, não tem nada que possa ter algum... Não, mas tem que fazer. Eu disse, mas por que a senhora não coloca essa mala naquele balcão para poder fazer isso e não atrapalhar os passageiros? Não, a câmera que foi instalada aqui precisa vigiar o que eu estou fazendo. Então, a senhora tem que deixar aqui e abrir aqui. Abriu a mala, abriu tudo que tinha dentro, tinha uma latinha de Taiwan com biscoitos dentro para um amigo que eu trazia, apenas isso. Abriu, tirou o selo, descaracterizou uma coisa nova. Então, ficou rasgado o selo que havia ali. Até aí tudo bem, eu fui à ANAC e expliquei. Porque eu estou chocada com isso, pela forma como foi atendido, que isso não vale para mim, vale para qualquer cidadão. Aí a pessoa da ANAC, lá em São Paulo, em Guarulhos, disse, não, mas isso é norma porque essa câmera, a Polícia Federal, a Infraero, a autoridade lá que faz isso, botou essa câmera e essa câmera está instalada olhando só para aquele lado. Pois então, coitado do passageiro.
Em vez de a câmera acompanhar o passageiro, no outro, qualquer aeroporto do mundo, existe um balcão lateral que isso é feito, essa vistoria. Agora, é inaceitável que provoque, por uma pessoa ou outra, vários passageiros aguardando. Mas mais do que isso, num município pequeno chamado Lagoa dos Três Cantos, no meu estado do Rio Grande do Sul, o prefeito fez uma festa, é uma comunidade alemã, fez uma festa e queria trazer o serviço de um helicóptero para aluguel para fazer passeios panorâmicos, como várias empresas fazem isso. Ele ligou para a companhia de táxi aéreo, de helicópteros, muito bem estruturada, com sede em Porto Alegre, ele liga para lá e pede. Aí ele contrata, faz o serviço, com o prazo determinado de 30 dias de antecedência, que a ANAC exige. Ele fez todos os procedimentos, o comandante da companhia operadora de helicópteros. Entregou tudo lá. 30 dias. Passaram-se 45 dias, nem o comandante, dono da comandante Frisson, nem tampouco, o prefeito municipal recebeu qualquer informação da ANAC sobre autorização ou não daquele serviço que permitiria os visitantes andarem passeando por ali, vendo. Quer dizer, uma agência reguladora não ter o cuidado de fazer essa prestação ou de dizer, antes de, no 31º dia, tinha a obrigação, porque ela dá o prazo de 31º dia, dizer para o interessado, o comandante, que ia ter um serviço, que ia trabalhar, que ia oferecer mais vantagens, mais emprego, serviços melhores para aquela 17ª Lagoa Fest, da festa dos alemães lá. Não foi resposta em 45 dias até hoje. E isso é corriqueiro em grande parte do serviço que é prestado. Eu fui autora de um projeto e que a ANAC não aceitou. Qual era o projeto? Era de limitar a 10% a multa que a empresa aérea aplica quando eu, como passageiro, emitir um bilhete aéreo e trocar, porque nós temos que, muitas vezes, trocar o nosso bilhete em função da nossa agenda. Se você trocar, ela aumenta e aplica uma multa do gosto que ela quiser. Não há limite. Eu estava apenas querendo que a multa fosse equivalente a 10% do valor do bilhete. Absolutamente razoável. Não foi possível fazer isso. Não foi. Anularam. Então, eu quero apenas dar como contribuição do que foi feito para regular isso. E aí, quando eu volto à questão da companhia de helicópteros lá de Porto Alegre, que não pôde fazer o serviço, porque 45 dias, senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que aqui, dia sim, dia também, fala sobre o ambiente para o empreendedor hostil. Por que as empresas estão indo para o Paraguai? Porque lá estão abrindo as portas e facilitando o clima para o investidor. Hoje recebi a visita do embaixador Manuel Maria Cáceres, do Paraguai, preocupado que vai o senador Eduardo Braga aqui, quer lá verificar. Nós sabemos, eu tenho interesse de ir lá, sabe para quê? Para ver como eles fazem para tentar demover da burocracia, da regulação excessiva, de registro, de tudo que aqui é difícil. O empreendedor no Brasil é maltratado, quer fazer um serviço, prestar um serviço, companhias excelentes deixam de gerar renda, gerar emprego por conta de um atraso na hostilidade, eu diria no preconceito que tem para quem quer empreender no nosso Brasil. Por isso que o Paraguai está dando certo, porque está criando um ambiente favorável a quem quer investir, seja na redução de tributos, que é uma coisa relevante, seja na facilitação, seja a melhoria da sua logística. Então, nós não temos que ir lá cobrar que o Paraguai está fazendo e levando as nossas empresas, fazem muito bem aquelas que estão fazendo. Meu estado está, e eu não posso proibir o empreendedor de não procurar um ambiente que lhe seja mais favorável para fazer os seus investimentos. Muito obrigada, presidente Eunice Oliveira, obrigada aos senadores que me apartearam, o senador Medeiros, o senador Requião e a senadora Simone Tebet. Muito obrigada.